Beleza. pessoal. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente finalmente sai do mundo dos campos escalares. Finalmente, o Douglas estava ansioso por essa aula, está sentado aqui na frente agora. Na aula a gente vai começar a falar sobre teoria de calibre. Então, o tópico dessa aula, né? Teorias de calibre. Em particular, vou focar em teoria de calibre abelianas. A gente vai discutir um pouco teoria de calibre abelianas por algumas aulas, e depois a gente passa para o mundo não abeliano e as coisas ficam mais complexas. Então tá, né? Então vamos começar bem pelo começo. Começar por uma introdução. Então, na aula de hoje a gente vai começar a falar dessas teorias, das teorias de calibre. E a aula de hoje basicamente vai ser majoritariamente independente das aulas passadas. Então a gente vai deixar de lado um pouquinho as coisas que a gente discutiu nas aulas passadas. Boa parte do que a gente vai fazer hoje vai ser construir a nossa primeira teoria de calibre e discutir alguns detalhes sobre a quantização e, bom, se tudo correr bem, na aula de hoje eu já escrevo a integral funcional associada a uma teoria de calibre abeliana. Legal? Isso vai ser feito atropelando alguns passos. Né? Eu vou deixar eu vou tentar justificar ou pelo menos argumentar a existência de alguns problemas que ocorrem na quantização de teoria de calibre e na presença de férmions em particular. Eu vou estudar hoje aqui, eu vou começar com um exemplo de uma teoria de calibre na presença de férmions. Então a gente vai se deparar com alguns problemas em relação a isso e eu vou indicar o caminho de solução sem justificar muito bem todas as etapas. Uma delas vai ser justificada mais à frente, na discussão sobre gauge fixing, fixação de calibre, quando a gente for falar de teorias não abelianas, isso vai ser feito de forma mais robusta. E na questão dos férmions, eu não vou justificar ou não vou apresentar para vocês como lidar em detalhes com as chamadas variáveis de Grassmann. A gente vai já introduzir um pouquinho de variáveis de Grassmann hoje e isso vai ficar para o curso do Elias, para quem estiver fazendo o curso do Elias ou para quem já fez o curso do Elias, eu acho que ele já abordou isso, né? Então, a gente vai ficar numa parte que não é. A gente está entrando num terreno agora que não vai ser completamente autocontínuo, tá? Bom, então deixa eu começar definindo o que é uma teoria de calibre, né? Então, o primeiro ponto aqui vai ser introduzir a noção básica de uma teoria de calibre. A ideia que a gente vai adotar de teoria de calibre é que teorias de calibre são teorias de campos clássicas ou quânticas, tá? Você pode definir teorias de calibre tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista quântico. Também não, né? Só um instantinho. Faz a contagem de potência para ver. Faz a contagem de potência para ver quantas tem ali. Se mexer, pega lá. Como é que é? Se mexer. Então, são teorias de campos invariantes
transformações locais. Legal? Então você tem uma teoria que envolve uma descrição dinâmica em termos de uma lagrangiana ou de uma hamiltoniana. Essa teoria tem como variáveis dinâmicas campos. E você pode definir um conjunto de transformações locais, ou seja, transformações cujo parâmetro de transformação depende das coordenadas espaciais e temporais. E a dinâmica, ela permanece, por exemplo, uma lagrangiana permanece invariante por uma transformação desse tipo, uma transformação com parâmetros locais. Tá legal? Isso basicamente é o que a gente chama de essa invariância por transformações locais, é o que recebe o nome de simetria de calibre. Ok? Então, simetria de calibre, ou a gente vai provavelmente usar algumas vezes a nomenclatura gauge, simetria de gauge, diz respeito a uma simetria por transformações locais, uma invariância por transformações locais. Tá legal? Isso é uma teoria de calibre. Então, essa é a definição ampla de uma teoria de calibre. Antes de entrar na formulação um pouco mais precisa, por que falar de teoria de calibre? Né? Então, por que a gente se importa com teorias de calibre? E a ideia é basicamente que existe algo chamado princípio de calibre, que vai definir, digamos, é uma espécie de uma prescrição que você parte de uma certa teoria com uma simetria global, você transforma essa simetria numa simetria local, e para fazer isso você vai ganhar uma espécie de prescrição para definir interações. Uma prescrição para se definir interações entre partículas ou interações entre campos, de forma mais ampla. Legal? Essa prescrição vai estar relacionada com aquilo que a gente chama de acoplamento mínimo. Ok? Por que a gente se importa tanto com essa prescrição? A resposta é porque ela é muito bem sucedida. Então, essa prescrição foi primeiro notada num contexto de eletrodinâmica. Quem foi mesmo, João, que você tinha mencionado no seu seminário? O Weil, ele introduz a primeira vez em 29, se eu não me engano. Aí depois tem o Yang-Mills, para a teoria não abeliana. E aí tem o Muthiyama que ele formaliza. Mas eu me referi ao Weil mesmo. O Weil, não lembrar. Então, como o João mencionou, né, o Weil foi o primeiro a notar que essa prescrição ela funciona como uma forma para você definir interação entre partículas carregadas. Então, essa foi a primeira ideia de aplicação do chamado princípio de calibre. E depois, na década de 50 e 60, estendeu-se essa noção para chamadas teorias de Yang-Mills. E basicamente essas ideias que envolvem simetrias de calibre, basicamente elas fornecem a base para o nosso entendimento
sobre interações. Fundamentais da natureza. Ok? Por exemplo, num contexto de física de partículas, o modelo padrão, Standard Model, ele vai ser descrito por uma teoria de calibre que envolve um grupo de simetria U1 de hipercarga, cross SU2 left, cross SU3 de cor. Tá legal? Na aula de hoje a gente vai focar basicamente nesse tipo de teoria de calibre. Esse é um grupo de simetria abeliano. E mais para frente a gente vai discutir grupos, simetrias de calibres associadas a grupos não abelianos. E se tudo correr bem, no semestre que vem a gente discute essa coisa como um todo aqui. Legal? Bom, então essa é a motivação básica do... Primeiro, essa é uma noção básica do que é e a motivação do porquê estudar a teoria de calibre. Então, basicamente, elas... Até agora a gente viu uma série de ferramentas para lidar com teorias quânticas de campos. A gente sempre focou em teorias quânticas de campos escalares, mas muito pouco do que a gente conhece do ponto de vista elementar está associado com campos escalares. O modelo padrão, ele é majoritariamente formado por campos não escalares. Tem um setor escalar, que é o setor de Higgs, mas o resto do modelo padrão ou envolve fermions, que a gente vai começar a discutir hoje, ou envolve campos de calibre. Tá legal? E o grande, digamos, talvez o maior sucesso de teoria de calibre, o grande sucesso antes do modelo padrão foi a eletrodinâmica quântica, conhecidas pelos íntimos como QED. Ok? Então, basicamente, vai ser a QED que a gente vai discutir hoje. Dúvidas? Standard Model. Colonizado. Né? Fala calibre, mas fala Standard Model. Um outro exemplo não muito usual, né? Só para complementar aqui. Exemplo não usual. É a relatividade geral, né? A relatividade geral, evidentemente, não apareceu por esse caminho. Esse não foi a construção, essa não foi a construção. Mas a relatividade geral, basicamente, é uma teoria construída a partir de uma simetria global, simetria local, né? Tem uma simetria de transformações gerais de coordenadas, que são transformações locais. Consequentemente, você pode encarar a relatividade geral como uma espécie de uma teoria de calibre. Uma teoria de calibre bem diferente das outras. Pelo menos na versão usual da relatividade geral. Mas ainda assim é uma teoria de calibre. Legal? Vamos lá então, vamos falar do primeiro exemplo, que vai ser basicamente o único exemplo de teoria de calibre abeliana que a gente vai discutir, que é o exemplo da eletrodinâmica quântica. Vamos começar hoje a falar da eletrodinâmica.
A eletrodinâmica quântica, ela basicamente vai ter a mesma estrutura que esse setor aqui do modelo padrão, tá? O setor de hipercarga. Pelo menos do ponto de vista do campo de calibre, tem algumas diferenças com relação ao setor fermiônico. Mas a ideia é que em baixas energias o modelo padrão se reduz parcialmente à eletrodinâmica quântica. Legal? Então, para começar a falar de eletrodinâmica quântica, o nosso ponto de partida vai ser matéria de spin 1,5. Legal? Então eu vou começar com a chamada Lagrangiana de Dirac. Legal? Essa é a chamada Lagrangiana de Dirac. Para quem nunca viu esses objetos, o psi é o chamado spinor de Dirac. Posso fazer uma pergunta aí? Diga. Tem um spinor de Majorana, né? Qual que é a diferença mesmo? Eu nunca lembro. O spinor de Majorana, ele vai ser autoconjugado, quer dizer, ele vai ser alto valor, ele é real basicamente, ele vai ser alto valor do operador de autoconjugado de carga, né? Então ele basicamente, nessa etapa aqui, ele poderia ser um Majorana. Basicamente você impõe que ele conjugado é igual a ele mesmo. Ele conjugado de carga é igual a ele mesmo. Tá? Conjugado de carga. Conjugado de carga. Então esse é o chamado spinor de Dirac, tá? De forma bem rasteira, isso daqui vai ter uma representação matricial, quatro linhas, uma coluna, né? Então, não estou dizendo que um spinor é igual a uma matriz, mas ele tem uma representação espinorial, representação matricial em termos de uma matriz 4x1. Legal? E do ponto de vista do grupo de Lorentz, então do ponto de vista do grupo de Lorentz, esse cara se transforma de acordo com uma representação do tipo produto tensorial de 0,1, meio 0, 0,5. Tá legal? Então, isso significa essencialmente que ele pode ser composto em termos de dois spinores de Weyl, que por sua vez possuem representação matricial 2x2. Legal? Desculpa, 1x2. 2x1. Isso. Vetorzinho coluna com duas linhas. Então, digamos, o que a gente precisa saber nesse momento, então não estou aprofundando na discussão de spinores, o objetivo não é esse, mas o que a gente precisa saber nesse momento é que são objetos que estão associados com uma representação do grupo de Lorentz, tá? E possuem uma transformação que permite uma formulação covariante em termos deles. Legal? Esse psi barra, ele é definido como sendo o psi dagger gama zero, legal? E essa é uma espécie de, esse é o conjugado hermitiano, uma espécie de conjugação hermitiana do psi, ok? E essas matrizes gama mi, quer dizer, esses gama mi são basicamente matrizes 4x4, tá legal? E elas são basicamente determinadas por aquilo que a gente chama de álgebra de Clifford, que é definida por uma relação de comutação do tipo anticomutador de
gama mi com gama ni é proporcional a uma métrica de Minkowski vezes uma unidade, uma matriz identidade 4x4. Tá legal? Então, enfim, essa é a teoria de spinores que vai ser abordada nesse curso. Rasteira desse jeito. Tá? Se vocês querem saber mais sobre os spinores, eu mando aluno do Júlio aqui para perguntar. Dúvida do quê? O senhor falou que tinham 2 pontos dos spinores que eram importantes aqui, que era a representação. Eu não lembro, mas você pode repetir. A representação pertence à representação de Lorentz. Basicamente o que eu disse é que ele vai ter uma representação matricial 4x1, então uma matriz coluna 4x1, e ele tem uma representação, ele cabe dentro, se transforma de acordo com essa representação do grupo de Lorentz. Tá? Aqui os índices estão associados, aqui eu estou usando aquela notação em que uma representação do grupo de Lorentz é caracterizada por J1 e J2, onde J1 e J2 são números quânticos de uma álgebra de S2. Tá? Bom, então isso é o que a gente precisa saber por hora sobre teoria de spinors. Legal? Historicamente, do ponto de vista histórico, o spinor de Dirac ele não surgiu a partir dessa Lagrangiana de Dirac. Tá? Historicamente, o spinor de Dirac ele surgiu num contexto ainda de mecânica quântica, onde, são ali anos 1920 e tantos, existia mecânica quântica baseada na equação de Schrödinger, existia também a mecânica quântica lá Heisenberg, ambas incompatíveis com relatividade restrita. Em 26, se eu não me engano, surgiu a equação de Klein-Gordon como uma proposta de equação relativística para a mecânica quântica. A ideia era que, assim, pensando de forma bem superficial, né? A equação de Schrödinger ela envolve derivada primeira no tempo e derivada segunda na posição. Então você tinha alguma incompatibilidade entre, você não estava tratando tempo e posição de forma equalitária, né? E a relatividade restrita supõe esse tratamento equalitário. Legal? A equação de Klein-Gordon, por sua vez, ela basicamente inclui derivada segunda no tempo e derivada segunda na posição. Então ela coloca tempo e posição em pé de igualdade. No entanto, a equação de Klein-Gordon, se interpretada como sendo uma equação para função de onda, ela possui inconsistências. Legal? Você vai ter, por exemplo, o equivalente de uma densidade de probabilidade que não é positivo definida. Tá? Aí o Dirac propôs uma nova equação, que é chamada equação de Dirac. O que ele tentou fazer foi, de certa forma, tirar uma raiz quadrada da equação de Klein-Gordon, e ele percebeu que para poder fazer essa raiz quadrada da equação de Klein-Gordon, a função de onda não pode ser uma função de onda escalar. Tá? Tem que ter uma natureza spinorial, natureza 4x4. Quer dizer, 4x1. E a partir disso também surgem essas matrizes de Dirac. A ideia aqui é que se você pega, por exemplo, esse termo e eleva ele ao quadrado, usando essas relações de anticomutação, essencialmente o que você obtém aqui é o box, né, para o Lambertiano. Tá? Então, a equação de Dirac ela nasceu num contexto de mecânica quântica, onde esse psi era interpretado como uma função de onda. Tá legal? Essa é uma interpretação que, digamos, algumas pessoas ainda olham para a mecânica quântica relativística dessa forma, mas nesse curso aqui, a ideia é
olhar para esse psi como sendo um campo quântico. Então ele não vai ser uma função de onda, mas ele vai ser um campo que, por exemplo, do ponto de vista de quantização canônica, pode ser expandido em termos de operadores de criação e aniquilação. E dentro dele, consequentemente, você tem objetos que dão origem à criação e aniquilação de partículas. Legal? Então, da mesma forma que o nosso campo de Klein-Gordon, discutido em aulas passadas, não era uma função de onda, o psi aqui não é uma função de onda. Legal? Embora a gente faça a renormalização do psi, chamando Z de renormalização da função de onda. Eles são apenas erros históricos aí nessas nomenclaturas. O pessoal na física adora dar nome inapropriado para as coisas. Segunda quantização. O que é segunda quantização? Como é que você quantizou a primeira vez para depois quantizar de novo? Também emenda de curso. Hã? Emenda de curso que é escrito isso, né? É normal, mas não é. Você não quantiza o campo uma vez e depois quantiza de novo. Só quantiza uma. É uma quantização só. Bom, beleza. Então, essa é a ideia básica, esse é o nosso ponto de partida. Tá legal? Então aqui, o psi, quer dizer, eu falei o que ele é matematicamente, né? Mas a ideia é que esse cara, do ponto de vista de representações do grupo de Lorentz, ele descreve partículas de spin meio, tá legal? Na verdade, ele descreve um par de partícula e antipartícula de spin meio. E a nossa estratégia aqui vai ser olhar para simetrias internas dessa Lagrangiana, tá legal? Então, o nosso ponto de partida vai ser, quer dizer, o primeiro passo rumo à construção de uma teoria de calibre vai ser observar que existe uma simetria global interna. Interna no sentido de simetria que não atua nas coordenadas espaço-temporário, somente atua no espaço de campos. Legal? Que simetria é essa? Vai ser uma simetria onde o psi ele vai para um psi-linha, então o psi de x vai para um psi-linha de x igual a exponencial de i, vou colocar um parâmetro real q e um outro parâmetro real alfa, psi, e psi barra, ele vai para um psi linha barra igual a psi de x exponencial de menos i q alfa. Tá legal? Ok? Não tem nenhuma razão técnica para ter escrito, para poder escrever exponencial do lado esquerdo nesse caso e exponencial do lado direito nesse caso. Só estou adotando esse ordenamento porque esse é o ordenamento que vai ser relevante no caso de teorias não abelianas. Mas no caso de teorias abelianas, poderia comutar sem nenhum problema. Legal? Eu estou usando um ordenamento que lá na frente vai ser comum. Lá sim vai ser necessário. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte, se eu tenho esse alfa, então nesse ponto aqui, o alfa é um parâmetro global, que essencialmente significa dmi alfa igual a zero, tá? Se eu faço uma transformação na minha Lagrangiana, psi transforma com exponencial de i q alfa, psi barra transforma com exponencial de menos i q barra, a exponencial passa por cima desse operador diferencial, dado que o alfa é um parâmetro global, e basicamente a Lagrangiana permanece invariante. Então, mediante essa transformação de simetria,
a Lagrangiana de Dirac, calculada com campos psi' psi', vai ser igual a Lagrangiana de Dirac, calculada em termos de psi'. Tá legal? Ok? Tem um ponto adicional aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte. Da mesma forma que no caso de campos escalares complexos, a gente trata o φ e o φ estrela como sendo campos independentes, variáveis independentes. No caso de campos binoriais, a gente pode tratar psi e psi' como sendo variáveis independentes. Ou equivalentemente, e essa vai ser a nossa escolha, psi e psi' como sendo variáveis independentes. Tá legal? Então a ideia é, eu tenho um objeto complexo, o objeto complexo tem parte real e parte imaginária como independentes. Eu posso trocar isso por tratar o objeto e o complexo conjugado dele como sendo independentes. Ok? Bom, então essa é uma simetria global do sistema. O princípio de calibre, ele essencialmente, então agora aqui a ideia vai ser aplicar o princípio de calibre essencialmente consiste em promover o alfa a um parâmetro local, então agora o alfa depende de coordenadas espaços temporais, e exigir que essa transformação local seja uma simetria da teoria. Legal? Então, o princípio de calibre consiste em promover o parâmetro global a um parâmetro local e exigir que isso continue sendo uma simetria da teoria. Tá legal? O quê? O que aqui também vai ser, então, o que também é um parâmetro real, e eu estou introduzindo basicamente como sendo um parâmetro que toma valores mais ou menos enfim, quer dizer, aqui no fundo vai estar associado com a carga do campo. Tá? Então, por exemplo, se você está utilizando o psi para descrever um campo do tipo elétron, para descrever uma partícula do tipo elétron, o Q vai ter carga -1. Para descrever uma partícula do tipo próton, o Q vai ter carga +1. Ok? Então você pode fazer uma associação entre o Q e a carga eletromagnética nesse caso. Então, com essa nova transformação, será que a Lagrangiana de Dirac ela permanece invariante? Então vamos olhar. A Lagrangiana de Dirac, calculada com psi', com psi', psi', no fundo vai ser psi' exponencial de menos i q alfa de x e gama mi dmi menos m exponencial de mais i q alfa de x vezes psi de x. Certo? Isso daqui, por sua vez, vai ser igual a psi' de i gama mi dmi menos m psi mais um termo, porque, bom, para trazer esse cara para cancelar aqui,
ele passa por cima do M tranquilamente, mas ele não passa por cima da derivada. Para trazê-lo para o lado de cá, eu tenho que incluir uma contribuição da derivada. Então, mais essencialmente, basicamente vai dar um menos I com I, né? Que gama mi d mi psi barra. Bom, posso colocar o psi barra no final, mas vai ser gama mi d mi alfa, que depende de x, psi barra psi. Opa, não posso não. Posso. Tem o gama mi aqui, né? Então, menos que psi barra gama mi psi d mi alfa de x. Ok? Certo? Isso daqui é diferente da Lagrangiana de Dirac, avaliada em termos de psi e psi barra. Ok? Logo, a Lagrangiana não é invariante para uma transformação local. Legal? O termo que quebra a transformação local basicamente está associado com derivada de psi indo em derivada de psi'. Isso daqui é diferente de I, Q, alfa de x, dmi, psi. Tá legal? Ok? Professor, não entendi como é que foi esse termo aí, vocês passaram a derivada, é isso mesmo? Esse? Como é que você chegou nele? Bom, eu basicamente apliquei isso daqui no produto, né? Então, esse cara vai bater nisso. Quando ele bate nisso, esse cara passa para lá e cancela esse. Deu o termo de cima. Tá. O termo de baixo vai produzir a própria exponencial, que vai cancelar essa, mas aí a derivada vai argumento exponencial. Beleza. Tá legal? A menos de um eventual sinal errado. Eu tinha visto que ia bater no PC também. Hã? Eu tinha visto que ia bater no PC também. Tá. Aqui é uma... Faltou parênteses aqui, para ser mais preciso. Então, essencialmente, o que quebra em invariância é o fato da derivada não se transformar de forma homogênea, né? Então, a derivada vai ser diferente. Se isso daqui fosse uma igualdade, então a fase daqui cancelaria com a fase de lá. Mas como isso daqui não é uma igualdade, você quebra a invariância da Lagrangiana de Dirac, mediante transformações locais. Tá legal? Como que a gente pode remediar a situação? E o remediar a situação, de certa forma, é uma escolha, né? A gente poderia simplesmente abandonar a ideia de transformá-la numa simetria local. Então, entra aí uma escolha que é o princípio de calibre. É adotar o princípio de calibre como sendo um princípio que serve como guia para uma construção de uma teoria. Tá legal? Então, o remédio aqui vai ser definir uma nova derivada, que eu vou chamar de dmi com I maiúsculo, tá legal? Que vai ser a derivada usual, psi mais I, Q, E, ami, psi. E essa derivada batendo no psi barra vai ser dmi batendo no psi barra menos I, Q, E, ami, psi barra. Tá legal? Então, essa é uma definição de um novo operador derivado. Tá legal? Esse operador vai ser linear, esse operador satisfaz as regras do produto e, enfim, satisfaz as boas propriedades que uma derivada deve satisfazer. Ou pelo menos algumas das boas propriedades. Isso é uma espécie de ANSYS, né? Como que chegou nisso daí? Mais ou menos.
achou uns termos. Historicamente eu não sei qual foi o caminho, mas eu vou fazer um paralelo daqui a pouco aqui com gravitação, que isso funciona muito com, isso parece bastante com a estrutura derivada, quer dizer, é basicamente a mesma estrutura de derivada covariante na geometria diferencial, né? Legal, obrigado. A princípio eu chutaria que a galera adicionou uns termos na Lagrangiana, de forma a corrigir a variação da Eu Lagrangiana. suponho que não tenha sido esse o caminho não, Gabriel, porque como já se conhecia um problema semelhante no contexto de relatividade, né? Esse seria uma espécie de... E assim, você não tem muito o que fugir com relação a isso, porque tem que ser, se você quer a linearidade da derivada, isso é a única coisa que você pode impor, essencialmente. Você não tem o que mais colocar ali. Você quer que tenha ele batendo no espinor de um lado e resulte no espinor do outro. E você quer que esse bicho batendo no psi seja linear, não tem como você fugir disso. Tá? E é a mesma história com relação à derivada covariante no contexto de geometria diferencial. Né? Bom, nesse estágio aqui, esse AMI, ele vai aparecer como uma espécie de um campo compensador. Compensador no sentido de eu tenho uma não homogeneidade na minha derivada covariante, na minha derivada, eu vou exigir a homogeneidade da derivada covariante. Para isso, o AMI vai ter que se transformar de forma a compensar a não homogeneidade desse bicho aqui. Tá legal? Então, dada essa definição, a gente vai impor, então aqui, isso daqui é uma imposição, dmi transformado é igual a exponencial de IQ alfa dmi se não transformado. Legal? Então essa é uma imposição e com base nessa imposição a gente vai concluir como que esse AMI, esse vetor, tem que se transformar para compensar a não homogeneidade da derivada usual. Tá? Aqui acabou faltando falar, esse vai ser o que a gente chama de acoplamento de calibre. Ok? Então, vai ser um parâmetro real, a princípio. A realidade aqui aparece pelo fato de que esse cara aqui, a derivada, ela é anti-hermitiana, né? I vezes derivada é hermitiana. Então, a derivada é anti-hermitiana. Então, essa combinação aqui tem que ser imaginária. Já que a gente está colocando um I aqui, esse cara tem que ser real. Legal? Assumindo que esse cara também é real. Ok? Já outro nome que esse camarada recebe é campo de calibre. Ok? Então fica uma variedade de nomenclatura. Eu não entendi aquela questão do real, do I. Me perdi. Isso daqui? Isso. Tá, o ponto é o seguinte, a derivada, quer dizer, eu quero que, por exemplo, essa derivada aqui, ela é um objeto anti-hermitiano. Então se eu tenho dmi d'H, isso daqui é menos dmi. Ok? Eu demando que dmi d'H também seja anti-hermitiano. Isso daqui já é anti-hermitiano. Para que isso daqui seja anti-hermitiano, isso daqui tem que ser imaginário puro. Como eu já estou colocando um I aqui, esse cara tem que ser real. Legal? Estou assumindo que isso daqui é real também. Tá.
Beleza, então, com base nessa imposição, vamos expandir esse objeto. Então, esse cara transformado vai ser demi batendo em psi transformado mais i que e ami transformado, psi transformado. Isso daqui é igual a exponencial de i que alfa de demi psi mais i que e ami psi. Tá legal? Vou utilizar a transformação da derivada, né? Então, esse cara vira exponencial vezes psi. Então, isso daqui vai me dar dmi. Já vou fazer algumas manipulações adicionais, tá? I que alfa dmi psi mais i que dmi alfa mais i que é ami psi. Isso daqui tem que ser igual a exponencial de i que alfa de x dmi psi mais i que é ami psi. Ok? Tá? Eu só, enfim, eu abri a escala em termos de exponencial vezes psi, fiz a regra do produto e já fatorei a exponencial. Tá legal? Tá faltando psi? Alfa aí? Tá faltando psi aqui, isso. Ok? Bom, esse cara cancela esse, tá legal? Esse cara cancela esse. Conclusão, isso tem que ser igual a isso. Tá? Fatora os is, fatora os qs. Daqui eu tiro que ami linha é igual ao ami menos 1 sobre alfa dmi alfa de x. Tá legal? Então eu encontrei uma transformação para o A tal que, se essa derivada, essa nova derivada definida dessa forma em termos do A, levar em consideração a transformação desse campo condensador, então essa nova derivada se transforma de maneira homogênea ou de maneira covariante. Por esse motivo, essa derivada aqui, esse dmi, leva o nome de derivada covariante. Muitas vezes, covariante de calibre. Só para diferenciar em relação à derivada covariante geométrica, no caso de geometria diferencial. Legal? Esse cara se transforma de forma não homogênea. Ele se transforma de uma maneira típica de uma conexão. Então, por esse motivo, esse cara recebe o nome de conexão de calibre também. Então, vai ser uma espécie de uma conexão. Essa derivada, a conexão associada a uma certa derivada covariante. Tá legal? A gente fez isso em termos do psi. Você pode verificar que se você fizer em termos do psi barra, você chega na mesma transformação para o A. Legal? Então temos derivada, um objeto que é a derivada covariante, definida pela atuação no psi e no psi barra, essencialmente. Ok? Legal? Só um paralelo aqui com relação com relatividade geral, tá? Na relatividade geral, para quem conhece a relatividade geral,
a gente introduz uma derivada covariante com o mesmo objetivo, né? Você tem uma transformação, vetores e tensores, de forma geral, se transformam de acordo com transformações gerais de coordenadas, só que derivadas atuando em vetores não se transformam de forma covariante perante transformações gerais de coordenadas. Você recupera a covariância introduzindo aquilo que a gente chama de derivada covariante. Legal? Isso daqui vai estar relacionado com a derivada covariante de Gauge. No caso de relatividade geral, a introdução da derivada covariante requer a introdução daquilo que a gente chama de conexão. Legal? Que vai ser uma espécie de um objeto compensador. Uma estrutura desse tipo aqui também, de transformação. Uma transformação não homogênea. Legal? Se vocês lembrarem da transformação da derivada, da conexão, ela vai envolver um termo não homogêneo, quer dizer, um termo homogêneo vezes a própria conexão, mais uma contribuição que independe da conexão. Tá legal? Mesma estrutura que tem aqui. A diferença é que nesse caso aqui o que está multiplicando o primeiro termo é a identidade. Tá legal? No caso de teorias não abelianas, a gente vai ter uma estrutura não trivial multiplicando esse termo. Então, a conexão geométrica tem uma relação com a conexão de calibre, ou campo de calibre. Legal? A gente sabe que em relatividade, ou digamos em geometria diferencial, a gente pode definir aquilo que a gente chama de tensor de curvatura, tá? Que vai estar, por sua vez, associado com o comutador da derivada covariante. Então a gente pode definir uma espécie de curvatura, que a gente vai chamar de F', que vai estar associada com o comutador dessa derivada covariante. Tá legal? Esse vai ser o próximo passo aqui. Bom, depois eu comento isso. No final, depois que a gente acabar de gravar, vocês me lembram aí de uma história envolvendo comutador de derivada covariante. Vou até anotar aqui. Vou até anotar aqui o lembrete. Importantíssimo. Ô professor, existe um ambiente geométrico em que você consegue definir teoria de calibre? Tipo, porque Sim. em relatividade você faz em variedades. Sim. Os fibrados. Tudo isso tem uma teoria de fibrados por trás. Está associado com uma teoria de fibrados. Não me pergunte mais detalhes. Não conheço o suficiente. Vou mandar a Glória Pires aqui. Eu me sinto capaz de opinar. Não me sinto capaz de opinar. Mas é o mesmo princípio. A conexão na relatividade geral ela vai conectar os espaços tangentes, a conexão lá conecta as fibras. Isso. Então é uma ideia. É o tipo de fibrado principal. Sim. Então vamos calcular esse bicho aqui. Vamos calcular esse comutador. DNI. Tá legal? Esse comutador, no fundo, a gente pode escrever como sendo... bom, vamos colocar ele batendo uma função teste. Tá legal? Isso daqui vai dar DNI batendo na função teste, DNI batendo na função teste. Isso daqui, por sua vez, a gente pode escrever como sendo DNI, aí eu vou abrir esse cara aqui, DNI, psi mais I, que é ani, né? Psi menos DNI, psi mais I, que é ani, psi. Ok? Agora eu vou abrir
Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Avançar demais aqui. Vou calcular só o primeiro e o segundo, a gente obtém simplesmente trocando mi por mi, né? Então, dmi, psi. Deixa eu abrir primeiro essa derivada covariante. Isso aqui vai ser dmi, batendo em dmi, psi, mais i, que é a mi, dmi, batendo em psi. Ok? Agora eu vou abrir essa derivada covariante aqui. Isso daqui vai ser dmi, psi, mais i, que é a mi, psi, ok? Mais i, que é a mi, abrindo isso daqui, dmi, psi, mais i, que é a mi, psi, ok? Isso daqui agora eu posso abrir como sendo dmi, psi, mais i, que é dmi, ani, psi, mais i, que é ani, dmi, psi, mais i, que é a mi, dmi, psi, mais i, que é ao quadrado, a mi, ani, psi. Ok? Beleza? Se eu fizer a mesma conta para o outro termo, né? Sim. Eu basicamente obtenho a mesma estrutura trocando mi por ni. Então eu obtenho dmi, psi, mais i, que é dmi, a mi, psi, mais i, que é a mi, dmi, psi, mais i, que é a mi, dmi, psi, mais i, que é ao quadrado, a mi, psi. Ok? Legal? Esse acoplamento de calibre aí, ele não depende da posição. Não, o acoplamento de calibre ele é uma constante. Ele não vai depender. Das coordenadas espaciais, não. Ele vai depender lá na frente de escala de energia. Mas não de coordenadas espaciais. É um parâmetro, não é um campo. Tá? Mas então não tem transformar de Fourier. Não tem transformar de Fourier. O acoplamento de calibre, não. Campo de calibre, sim. Não. Tá? Bom, o comutador batendo em psi. Bom, aqui a gente já pode tirar, inclusive, o psi, né? A gente vai fatorar o psi dos dois lados. A gente usou o psi só como uma função teste. Tá? Calculando o comutador, que é um menos o outro, né? Esse termo vai cancelar esse. Então, esse termo cancela esse. Esse termo cancela esse termo. Ok? Esse termo cancela esse termo. E esse termo cancela esse termo. Legal? Veja que esse cancelamento é possível porque a gente pode comutar os amigos, o que não vai ser verdade no caso de teorias não abelianas. Legal? Sobrou aqui isso e isso. Fatorando os psis, a gente obtém i, q, e,
dmi ani menos dmi ami. Ok? Eu vou tomar Q igual a 1. Q igual a 1, basicamente com a hipótese de que a função teste ela tem carga 1. Tá legal? Daqui a gente tira essencialmente que isso daqui é o que a gente costuma chamar em eletrodinâmica de F min I, certo? Daqui a gente tira F min I igual a 1 sobre IE comutador de dmi. Legal? E aí justifica essa correspondência aqui entre esse tensor e essa derivada covariante. Tá legal? Ok? Bom, vamos retomar um pouquinho o que foi feito, né? Vamos parar um pouquinho e pensar no que foi feito aqui. A gente partiu de uma situação em que a gente tinha um campo de Dirac, um spinor de Dirac. Esse spinor de Dirac, ele tinha uma simetria, a lagrangiana de Dirac tinha uma simetria global, simetria de fase global. Essa simetria de fase global, ela dava origem, quer dizer, a gente aplicou o princípio de calibre a essa simetria de fase global. Para isso a gente transformou uma transformação local e a gente viu que a gente precisou introduzir um campo compensador para isso. Então agora a gente tem uma situação onde a gente pode escrever, digamos, o que seria a teoria de calibre. O 1, e aqui o 1 faz referência a transformações de fase locais, tá? Então, o 1 é o grupo de transformações unitárias 1 por 1. Então, basicamente, transformações de fase, né? E aqui a gente tem o 1 local, então são transformações de fase locais. Tá legal? Então, a teoria de calibre associada a esse grupo 1 vai envolver uma lagrangiana do tipo psi barra I gama mi dmi menos m, onde esse d aqui é a derivada covariante agora. Tá legal? Essa teoria ela envolve a dinâmica de psi barra. Então, essa teoria envolve operadores de evolução temporal, operadores de derivada em relação ao tempo, batendo em psi barra após uma integração por partes, né? Então, a dinâmica em relação a psi barra, digamos, está ok, mas e a dinâmica de ami? Essa lagrangiana envolve um campo ami, então ela envolve um vetor ami, um campo vetorial ami, e a não ser que você especifique uma dinâmica para esse cara, um termo que dê dinâmica para ele, esse cara vai funcionar como uma espécie de um vetor de fundo, o que em última instância acaba quebrando a simetria de Lorentz, né? Então, se ele não entra como parte da dinâmica, ele vai acabar quebrando a simetria de Lorentz. Tá legal? Então, como incluir uma descrição dinâmica para esse cara? Por que implicaria a quebra de simetria de Lorentz? Você vai estar introduzindo um vetor que não tem dinâmica, né? Sim. Então, você vai estar basicamente selecionando uma direção privilegiada.
esse campo está lá, congelado. Ou pelo menos não evolui de forma dinâmica, né? Sim. Mas eu entendi porque isso jogaria. Definir uma direção privilegiada quebra Lorentz, né? Mesmo que essa direção varie ponto a ponto. Vai quebrar transformações. Pensa o seguinte, né? Pensa que tem um sistema, você bota um vetor especificando a direção desse sistema. Legal? Se você transforma esse sistema, o seu vetor permaneceu fixo, né? Mas é que, assim, só se a gente pega essa lagrangiana, ela é invariante de Lorentz. E não tem. Do ponto de vista de. Bom, ela tem um DNI ali dentro, né? Você tem uma quebra de. O ponto é, você vai ter transformações de Lorentz do ponto de vista de observador, mas não de sistema. Você tem transformações passivas, mas não ativas. Será que daria para pensar também no caso de da lagrangiana de Maxwell, mais uma quebra de simetria de Lorentz, para ela continuar sendo invariante por transformação de calibre, a AMI tem que ser constante, talvez. Não, o AMI não pode ser constante. O AMI tem que depender de. O AMI é um campo vetorial. É porque no caso do. Deixa eu dar um outro argumento então do porquê que a gente precisa da dinâmica dele. Mas eu gostei de transformação ativa e passiva, eu concordo. Tá, bom, mas deixa eu dar um outro argumento. Suponha que você minimize essa lagrangiana em relação ao campo AMI. Tá? Abrindo isso daqui, esses termos aqui, isso daqui basicamente, bom, se você impõe isso daqui igual a zero, que seria a equação de Euler-Lagrange para o campo AMI, daqui você obtém psi, gama mi, psi igual a zero. Uma solução trivial. Você vai estar vinculando o seu campo mais do que você deve. Tá? Então o ponto é que se você não impõe uma dinâmica para o AMI, você trata isso como um campo, que você vai, como uma variável dinâmica, variável cinemática, você vai vincular o seu campo fermiônico mais do que você deve. Legal? O que você falou sobre transformações passivas e ativas, mesmo nesse contexto? A ideia seria o seguinte, né? Suponha que você tem um sistema x e y, tá? Você define um vetor, uma certa direção privilegiada aqui. Sim. Legal? Se você faz uma transformação De coordenadas. A transformação ativa vai ser aquela onde muda o vetor e o sistema permanece invariante, né? Então aqui, digamos, isso daqui seria um vetor de fundo, legal? E suponha que você tem um outro vetor aqui, que eu vou chamar de U, que descreve o seu sistema. Legal? Uma transformação ativa, que é uma transformação de sistema, vai pegar esse vetor aqui e vai rodar esse vetor, mas vai manter esse cara constante, né? Então você acaba, um referencial enxerga esse vetor em relação ao outro de forma diferente. Tá? Ah, tá, por esse caso. Enfim, o ponto aqui precisamos incluir uma dinâmica para o AMI. Tá? Eu vou adiantar aqui e dizer que a dinâmica para o AMI vai envolver 1/4 de F min I. Legal? 1/4 é um fator de normalização que eu posso escolher, basicamente redefinindo o campo da forma adequada. Legal? Isso daqui torna a dinâmica ok e resolve esse problema aqui. Tá legal? Aqui eu estou simplesmente dizendo que a gente inclui esse termo porque eu sei de onde vai dar. Um caminho alternativo seria: eu posso incluir todos os termos compatíveis com simetria de Lorentz, envolvendo no máximo duas derivadas espaço-temporais. Legal?
Então isso significa que eu posso incluir ami, posso incluir demi, ami, deni, ani, e posso incluir demi, demi, ani. E trocando os últimos dois. Oi? E deni, ami. E deni, peraí. Ani? Mas só mais o que isso, né? Porque só tem um Ami. divergente gradiente, não tem. Mi. São basicamente esses, né? Não, tem mais um. Qual? Você tem divergente gradiente, né? O que mais você tem? São basicamente esses. Porque você está Você dizendo tem esse divergente aqui? do Não. campo e gradiente. Mas é por integração por parte. Deu ni. Ah, tá. Isso aqui. Deu ni, ami. Ani, desculpa. Deu ni, Deu ni, ami. ni. Ni. Tá, peraí, calma. Não, tá. Não, eu só vou reescrever de forma decente. Ni, Ah, tá. ni, ami. Você fala adicionar esses termos. A ideia seria, adiciono cada um desses termos com coeficientes arbitrários, então adiciono C1, C2, C3, C4, deixa eu ver. É O por C3 na realidade é o mesmo do C2, né? Aí por integral por partes. É. O C3 e o C2 são equivalentes a média de integrais por partes. Não, isso daí não sai, aí não pode. Mas, então, isso daqui pode ser eliminado por integrais por partes. Tem duas coisas, o divergente e a gradiente. Isso. Se você inclui uma combinação linear geral desses termos e demanda, porque todos esses termos, esses são a menos de integrais por partes, isso daqui é um conjunto completo de termos invariantes de Lorentz. Legal? Se você inclui todos esses termos e demanda invariância de calibre também, daqui você chega que C1 tem que ser igual a 0 e C2 tem que ser igual a menos C4. Então a gente determina todos eles a menos de Uma constante global. A gente vai usar para fixar igual a 1/4. E basicamente o que vai sair daqui é o F' e F'. Pode ser reescrito na forma F', F'. Então o ponto é, F' e F' é o termo mais geral possível, impondo restrições de duas derivadas, invariância de Lorentz e invariância de campo, a menos de integração por partes. Legal? Ok? Bom, o que é isso, né? Isso daqui nada mais é do que o termo de Maxwell. Tá legal? Se você esquece o setor de Dirac, se você simplesmente esquece o setor de Dirac, acopla o ami a uma fonte externa e calcula a equação de movimento, você obtém a equação de Maxwell, as equações de Maxwell na forma covariante. A lei de Gauss e a Ampère-Maxwell. Né? As outras duas saem de identidade de Bianchi. Então, essencialmente, a gente saiu de uma situação em que a gente tinha partículas de spin meio. Essa foi uma consideração física advinda da estrutura do grupo de Lorentz. A gente tem um objeto que se transforma na representação de spin meio. Esse cara era carregado e a forma de a associação desse psi com o objeto carregado está incluída na simetria global. A gente tem uma simetria global de fase. Simetria global de fase, via teorema de Noether, implica uma quantidade conservada. Tá legal? Que a gente vai associar à carga elétrica. Tá? E gaugeando, né? Ou calibrando a teoria, a gente chega agora numa situação em que a gente tem um campo fermiônico que, devido a esse termo, interage com esse campo vetorial, e esse campo vetorial basicamente tem dinâmica descrita pelo campo de Maxwell. Tá legal? Então, tem pena igual galinha.
Cacarejo igual galinha. Cisca igual galinha é eletrodinâmica. Só pode ser eletrodinâmica. Então, essa teoria, quando quantizada, é aquilo que a gente chama de eletrodinâmica quântica. Então, só para finalizar as interpretações, né? E veja aqui, né? O que surge aqui o que entra aqui na dinâmica é basicamente um termo de curvatura ao quadrado, né? Curvatura de calibre, digamos assim. Tá? Então, a interpretação física das coisas agora. O psi e psi barra estão associados com partículas carregadas eletromagneticamente, né? Pode ser carregada de hipercarga no caso do modelo padrão, né? Em vez de carga eletromagnética. O AMI vai ser um campo mediador de interação entre partículas carregadas. Professor, o que o senhor quer dizer com hipercarga? Que tipo de carga é essa? Se não escrever, eu respondo isso. Mas, em resumo, a ideia é a seguinte. O modelo padrão, e aí é uma consequência de, enfim, relações entre observação e teoria, do ponto de vista de teoria de calibre, envolve esse grupo U1 de hipercarga. Então, o ponto é, você tem um campo de calibre que está associado a uma simetria U1, tá? Mas essa simetria U1 que aparece no modelo padrão não é a simetria eletromagnética. Ela vai ter alguma relação, quer dizer, não está associada à simetria U1 da eletromagnetismo. Ela vai ter alguma relação com a simetria U1 eletromagnética após a quebra de simetria, a quebra espontânea de simetria do Higgs. Que aí você vai identificar no modelo padrão aquilo que aparece como o fóton, que esse cara aqui vai ser o campo, digamos, do fóton, no caso da QED. Tá? Então, o quantum desse campo aqui vai ser a partícula fóton. No modelo padrão, o quantum do campo de calibre associado a esse U1 não é o fóton. Tá legal? É uma partícula que não tem nome, simplesmente. É uma partícula de calibre associada com hipercarga. Tá? Ela vai estar associada com o fóton abaixo da quebra espontânea de simetria de Higgs. Tá? Então, no fundo, é uma carga associada a uma simetria do modelo padrão. Tá? E fisicamente ela é o quê? Ela vai, em baixas energias, ela está relacionada, quer dizer, ela vai ser uma espécie de uma combinação entre carga elétrica e carga associada à interação fraca. Tá? É que eu não consigo visualizar, tipo, carga elétrica é do nosso dia a dia, né? Sim. Mas, no fundo, ela vai ser uma espécie de uma combinação linear entre carga elétrica e uma carga da interação fraca. Tá? Alguém estava sendo hater da disciplina? Hã? Alguém estava sendo hater da Não, disciplina? é que é muito específica pra mim, eu não sou de cara. Não é tão específico assim, Isso é um problema porque é algo do futuro. É o conhecimento
praticamente conhecimento Básico. básico de físico teórico. Bom, então a interpretação física aqui vai ser essa. A gente tem um campo associado a cargas, que o quantum desse campo, quando você quantiza esse campo, a gente vai ter partículas carregadas de spin meio, então spin 1/2. Aqui a gente tem partículas carregadas de spin. Desculpa. Campo mediador. Então, o fóton, né? O fóton ele vai ter spin 1. Ou sendo mais preciso, helicidade 1. Legal? É uma partícula neutra, né? No caso do fóton. Não neutro porque ele não é descrito por um campo complexo, mas sim por um campo real. Ok? O fóton é neutro. Que mais? E por fim, seria a lagrangiana da QED. Se você quiser escrever de forma explícita, isso daqui vai ser um quarto de F mini mais psi I menos Q e psi A. Legal? A notação aqui é qualquer vetor slash é igual a essa contração aqui. Obrigado. Ok? Essa notação aqui é chamada notação slash. Tá? Beleza, então essa é a lagrangiana da eletrodinâmica quântica ou a lagrangiana do setor de hipercarga do modelo padrão. Então, de forma geral, a lagrangiana de uma teoria de calibre abeliana que mediana a interação entre férmions carregados. Entre partículas de spin meio carregado, partículas de Dirac de spin meio carregado. Não introduzimos a palavra férmion aí. Ok? Beleza? Deixa eu começar a falar sobre a quantização e a gente já encerra. Deixa eu só falar um pouquinho sobre mencionar os problemas da quantização dessa teoria. Então, vamos falar da quantização da QED é meio esquisita, né? Porque QED já envolve quantum electrodynamics, mas quantização dessa teoria. Primeira pergunta, né? Se eu simplesmente pegar isso daqui, essa lagrangiana, e tentar quantizar, seja de forma via quantização canônica ou via integrais funcionais, eu consigo quantizar isso daqui de forma exata? Oi? Como você não tem unicidade no campo, né? Unicidade no campo? O que quer dizer tem unicidade no campo? Você pode ter vários campos que dá a mesma lagrangiana, tem a mesma dinâmica. Então você está sem unicidade aí. Tá. Esquece isso por enquanto. Esquece essa questão por enquanto. Independente disso, eu consigo quantizar essa teoria de forma exata? Eu sei quantizar teorias de forma exata quando são teorias quadráticas, né, no campo. Isso é quadrático no campo, isso daqui é a mi. Isso daqui é quadrático no campo, isso daqui não é quadrático no campo. Então esse termo aqui é um termo de interação. Né?
significa que vai ter um vértice associado a ele. Esse vértice é o que a gente costuma denotar dessa forma aqui. Rins fermiônicas, não foram. Tá? Então, não sei quantizar aquela teoria. A gente vai focar na QED livre, digamos assim. Tá? Então, se eu tomo o caso livre, basicamente eu estou jogando fora o termo de interação, ou seja, eu estou tomando E igual a zero, tá? E aí o setor de campo de calibre desacopla do setor espinorial. Então eu tenho aqui um setor de calibre. Esse setor de calibre vai ter uma lagrangiana do tipo LA 0, 1 sobre 4 F min. F min. Ok? Bom, posso tentar fazer a quantização canônica. Tá? Quantização canônica, começo calculando os momenta canonicamente conjugados a um certo campo. Então, por exemplo, D de A ponto Mi. Legal? Essa definição, para cada campo AMI, eu defino o momento canonicamente conjugado. Legal? Se eu pegar essa lagrangiana aqui, abro explicitamente isso e calculo o momento π0, o resultado disso é igual a zero. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de vínculo hamiltoniano. Uma das consequências do vínculo hamiltoniano é que, se você impõe relações de comutação entre posição e momento, as relações de comutação derivadas a partir dos parentes de Poisson resultam nessa estrutura aqui, a menos uma delta de Dirac, tá? Em particular, para 0, 0, eu obtenho isso, eta 0, 0. Isso daqui é diferente de zero. Isso daqui é igual a zero. Então, como que essa igualdade é satisfeita? Então, a aplicação direta da relação de quantização canônica leva a inconsistência. Tá? Então, esse é o primeiro problema com a quantização do setor de calibre. Tem uma inconsistência no que seria uma aplicação ingênua da quantização canônica. E essa inconsistência está associada com a existência desse vínculo hamiltoniano. Tá? Vamos olhar agora para o que seria uma quantização via integral funcional. Ou, antes de falar de integral funcional, vamos pensar em teoria de perturbação, né? A teoria de perturbação, ela exige o propagador trilevel, né? Então, a gente precisa calcular o propagador trilevel para poder desenvolver teoria de perturbação a partir disso. Legal? Por sua vez, a gente viu que o propagador a trilevel ele está relacionado com a inversa da derivada segunda da ação, né? A inversa da derivada segunda da ação em relação aos campos.
Tá? Se você pega a ação associada a essa lagrangiana aqui, então essa ação é definida como sendo d4x menos 1 sobre 4 f min ao quadrado, e você desenvolve essa expressão aqui, o resultado para essa derivada funcional com relação a mi e a ni, esse resultado vai dar eta da Lambertiano menos dmi dni. Tá? Isso daqui é o que eu estou chamando de S2AA mini. Ok? Aqui eu estou sendo bem direto ao ponto, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida em relação a como calcular isso daqui, me avisa. Legal? Bom, o nosso objetivo é inverter esse objeto para obter um propagador. Certo? Esse objeto tem inversa? Vamos analisar se ele tem inversa. Se isso daqui tem inversa, se esse operador, se existe uma inversa, não deve existir um modo zero para esse operador. Certo? Dito de outra forma, se existir um modo zero para o operador, isso significa que vai ter, a gente pode construir uma equação de autovalores, cujo autovalor vai ser zero, isso é aquilo que a gente chama de modo zero, consequentemente o determinante desse operador vai ser igual a zero. Consequentemente não existe uma inversa. Tá legal? Então vamos pensar o seguinte, será que, dada uma equação de autovalor do tipo S2 AA mini, um vetor lambda, vetor, a pergunta aqui é: existe φ, que seria mi, né? Mi embaixo. Φ. Existe φ tal que lambda igual a zero? Será que existe isso? A resposta é sim. Bota o box em evidência. Se eu simplesmente coloco mi igual a dmi de um campo escalar qualquer, de uma função escalar qualquer, se eu atuo com esse objeto nesse cara, eu obtenho zero. Então, se eu atuo com S2 mini batendo nesse φ, mi, eu obtenho zero. Legal? Consequência, não existe SAA2 a menos 1. Legal? Então não existe propagadora trileve. Tá? A solução para esses dois problemas, tanto para esse quanto para aquele, é aquilo que a gente chama de fixação de calibre. Então, Professor, sim? só uma dúvida conceitual. Você já tinha os passados, mas eu estou me perguntando aí. Por que a função de 2 pontos ali, no caso, está relacionada com a inverso da derivada segunda da ação? Tem algumas formas de ver isso, né? A mais simples seria, por exemplo, lembra que
quando a gente discutiu a equação de Dyle-Schwinger, a gente chegou a uma equação desse tipo aqui, né? Demi-Defi, basicamente batendo no z de j, ou na derivada do z de j, isso daqui é igual a j. Se você deriva isso daqui de novo em relação a j, você vai obter, você pode reescrever isso numa forma d2s φ quadrado, derivada segunda de j igual a uma delta, tá? Então, isso daqui vai estar associado com a função de 2 pontos, isso daqui é a inversa da ação. Tá? Quer dizer, isso daqui é para uma teoria livre, tá? Então, supondo que o j é livre. Não. Bom, então, de forma geral, né, a solução para inconsistências na quantização de AMI, ela envolve aquilo que a gente chama de fixação de calibre. Tá legal? Vale a pena mencionar o seguinte: tanto essa característica da não existência da inversa da função de 2 pontos, como essa característica da existência de vínculos hamiltonianos, estão diretamente relacionados com a existência de uma simetria de calibre. Tá? A simetria de calibre ela vai estar associada a uma redundância na teoria, tá? E essa redundância leva a essas inconsistências aparentes, digamos assim. Legal? Leva a esses obstáculos na quantização. Se você quiser, você pode relacionar isso com a seguinte questão. Você quer descrever uma partícula de spin 1, tá legal? Uma partícula de spin 1 sem massa envolve 2 graus de liberdade. Mas simetria de Lorentz te obriga a descrever isso em termos de um vetor. Um vetor carrega mais componentes do que você precisa. Consequentemente, você tem redundâncias na sua descrição. Tá legal? E a forma de eliminar essas redundâncias vai ser por meio do procedimento de fixação de calibre. Uma outra forma, se você quiser seguir via quantização canônica, é com base naquilo que a gente chama de algoritmo de Dirac-Berger. Aí você faz o tratamento adequado da análise hamiltoniana, digamos assim. Você parte do parente de Poisson, você vai ver que aparecem inconsistências no parente de Poisson. Isso exige a introdução de novos parentes de Poisson, que levam em consideração os vínculos hamiltonianos, blá 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 blá. No fim do dia você vai chegar no hamiltoniano modificado e num parêntese de Poisson modificado também. E aí você faz da quantização canônica a promoção de parente de Poisson indo em comutadores a partir desses parentes de Poisson modificados. Tá legal? Uma outra, se você quiser seguir num caminho de integral de trajetória diretamente, a fixação de calibre ela se dá em termos do procedimento de Faddeev-Popov. Eu não vou falar de Faddeev-Popov no contexto de teorias abelianas. Vou deixar para discutir Faddeev-Popov lá no contexto de teorias não abelianas. Basicamente porque a parte não trivial do Faddeev-Popov ela desacopla no caso de teorias abelianas. Então eu vou simplesmente introduzir um termo de fixação de calibre da seguinte forma. A minha lagrangiana agora, associada ao meu campo A, ela envolve
um termo de Maxwell mais uma lagrangiana de gauge fixing, de fixação de calibre. Essa lagrangiana de gauge fixing, basicamente, por hora, o requerimento vai ser que essa lagrangiana não é invariante de calibre. Então a gente essencialmente quebra a simetria de calibre para poder se livrar dessas redundâncias. Um exemplo de lagrangiana permitida para o gauge fixing é uma lagrangiana do tipo menos 1 sobre 2 alfa, onde esse alfa é aquilo que a gente chama de parâmetro de calibre, dmi a mi ao quadrado. Legal? Essa é só uma escolha possível. Existem outras escolhas possíveis. O importante é que a sua escolha fixe o calibre, ou seja, elimine as ambiguidades, tá legal? E vai ter o requerimento que isso não altere a física do problema. Tá? De um ponto de vista de quantização canônica, não alterar a física basicamente vai estar associada a você define seu espaço de Hilbert como sendo um espaço que projeta fora dele esse tipo de termo. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, no caso de quantização canônica, existe o chamado procedimento de Gupta-Bloyer. Então, essencialmente, você vai definir estados físicos como sendo estados onde você projeta fora dele uma parte dessa divergência, essencialmente. Isso daqui tem que ser igual a zero. Você constrói os estados físicos a partir disso. No caso de integral funcional, e aí isso a gente vai discutir lá no caso de teorias não abelianas, a não alteração da física vai estar associada com a simetria BRST. A gente está quebrando a simetria de calibre, mas ao quebrar a simetria de calibre com um termo de gauge fixing, a gente ganha uma nova simetria que é a chamada simetria BRST. Tá? Mas isso fica mais para frente. Então, só para... Eu não vou falar do setor de frame, do setor de espinores. Então, o funcional gerador do setor de calibre, ele vai ser do tipo, vou chamar Z0, tá? Que vai depender de uma corrente J, de uma fonte J, integral, funcional em dAmi, exponencial de I, e eu vou chamar isso aqui de um S0A, mais I, integral de D4x, Jmi, AMI, onde esse J é basicamente a fonte que a gente introduz para poder gerar funções de correlação, então derivadas enésimas desse Jmi levam a funções de correlação. E esse S0 vai ser a ação de Maxwell
mais um termo 1 sobre 2 alfa de mi a mi ao quadrado. Mais um termo de fixação de calibre. Legal? Então, essa vai ser, digamos, esse vai ser o setor de calibre da integral funcional de uma teoria de calibre. A gente vai, na próxima aula, discutir como vai ser o setor fermiônico e depois colocar os dois juntos. Legal? Dúvidas?